Ora, o que é que eu venho aqui fazer? Eu costumo receber umas chamadas telefónicas de um amigo meu que, por acaso, é mestre de filosofia. Ou seja, eu tenho que dizer que ele, de facto, é mestre de filosofia, porque se fosse sapateiro, seria oficial de sapateiro, ou sapateiro remendão. Portanto, eu quero localizar e focalizar aqui este meu amigo, que é natural de São Pedro da Cadeira, exerce a sua profissão ali na zona de Torres Vedras e, de vez em quando, ou seja, uma vez por mês, ou ele ou eu, tocamos o telefone para falarmos e trocarmos impressões, porque temos uma vasta amizade. Mas há dias ele, inesperadamente, telefonou-me e disse: olha, a tua terra, mais uma vez, é notícia, vê na revista Caras uma reportagem, mostra lá a igreja de Santo António, o relinho de Santo António e tal. Eu fiquei muito agradado com essa situação e disse: sim, de facto, a minha terra é quase sempre notícia nos jornais e tal. E depois divagou sobre outras potencialidades de Castro Marim e levou a conversa para onde? Levou a conversa para o sal de Castro Marim e para a flor de sal de Castro Marim. Pronto. E o que é que ele me contou sobre essa situação? Diz-me que falou com um colega de lá da universidade onde ele trabalha, um biólogo, e que este disse-lhe, ele falou-lhe em Castro Marim, que tinha cá um amigo e tal, e disse: a flor de Castro Marim, a flor de sal de Castro Marim, naquelas escamas que tem a flor de sal, ou seja, uma espécie de pétalas que apresenta a flor de sal, sobressai uma química orgânica que leva a ter a complexidade das ostras. Ou seja, o sal e a flor de sal de Castro Marim é afrodisíaca. Portanto, há ali uma relação. Há uma relação entre as ostras, ou seja, aquilo que nós vulgarmente chamamos cascabulho, e a flor de sal de Castro Marim. E eu já filmei esta situação, porque ao dizer-me isto, eu fiquei absolutamente surpreendido e comecei a pensar, e pensei naquilo que me dizia o Amadeu Saloio. O Amadeu Saloio, que era um homem, um profissional, ou seja, um marmoteiro. Ele até era dono das suas próprias salinas e era uma pessoa que entendia profundamente do sal. Mas ele já tinha uma dialética, já tinha uma conversa para as pessoas que ali estavam, que levavam até a um certo entendimento. E uma das coisas que ele me disse a mim, entre outras, é que o entrelaçar das lamas e a cor do barro das marinhas, portanto, localizadas aqui em Castro Marim, estão de tal maneira entrelaçadas, e as centenas de anos que já têm, mais refinam aquela qualidade e qualificam o sal de Castro Marim como uma natureza extraordinária. Eu não sabia era deste pormenor. Agora, nós até podemos dizer que o infante Dom Henrique, quando esteve aqui no Castelo de Castro Marim, uma das coisas que ele vinha cá fazer era receber o dinheiro das campanhas do sal. E ele até fez um edital, mandou fazer um edital que dizia: vocês, ou seja, as outras pessoas, só podem vender o sal depois de vender o meu. Quer dizer, ele primeiro vendia o sal dele, então depois os outros já podiam vender. Aliás, era uma situação democrática, mas isto é assim mesmo. Eu, depois, ao ouvir esta situação, de que o sal, a flor de sal de Castro Marim era afrodisíaca, não fiquei por ali, fui falar. Já não podia falar com o Amadeu, porque ele já viajou para a outra costa. E o que é que eu fui fazer? Fui falar com o meu amigo Adelino. E Adelino, então, mas como é que é e tal? Sabes que me disseram isto? Eu disse: isto não é, eu não fico surpreendido com isso. E ainda te digo mais.
é que o sal produzido nos travadores, e eu fiquei assim a olhar para ele, sim, os travadores é aquela faixa longitudinal ao comprimento da marinha que está sempre com aquela porção de água e a água tem sempre ali uma graduação altíssima, ou seja, está praticamente coalhada e nós, com o agulheiro, vamos lá com o agulheiro e é que damos de beber à salina da água que está nos travadores. Mas se, porventura, a salina não tiver falta, a água no travador vai coalhando e é esse sal do travador, esse sal é que é o melhor. Para mim, dizia ele, para mim esse sal é melhor até que a própria flor de sal. Eu fiquei encantado com isto e depois disse-me o Adelino, mas havia aqui uma situação que não é usada em mais parte nenhuma. Portanto, nós fazíamos, eu colhia o sal dos travadores e com quem é que eu falava? Com o Pedro Nunes. Quem era o Pedro Nunes? Não. Não é o matemático, nem o homem que inventou o nónimo. Ou seja, o Pedro Nunes é uma pessoa que é um matemático e uma referência. Aliás, é natural de Alcácer do Sal e este é natural de Vila Real Santo António. O Pedro Nunes não tinha nada em comum, porque este era funileiro. E depois foi arranjando biscatos e ele era uma pessoa com muita apetência para fazer coisas novas e coisas modernas e etc. Ao falar com o Adelino e eu ter conhecimento que o sal dos travadores era o melhor, o que é que ele fez? Arranjou uns moldes e colocava o sal dentro dos moldes e foi com estes moldes que eu fiz isto para dar uma exemplificação daquilo que é e daquilo que o mestre Pedro, que era assim vulgarmente conhecido, fazia. Simplesmente a coisa resultou de tal maneira que, ou seja, ele fez a estrela de 5 pontas e a estrela de 5 pontas dizia ele que era o Cruzeiro do Sul e o coração e a lua cheia. E aquilo, um obelisco que ele não dizia qual era a configuração do obelisco, mas nós tínhamos alguma ideia. O que é que aconteceu? Esta configuração começou a correr aqui nos arredores e tal, e os espanhóis deram um grande relevo a isto. Aliás, nós estamos aqui muito encostados à Espanha e tudo o que se passa, negócio e tal, os espanhóis ou querem eles fazer, ou somos nós que queremos fazer a parte deles e assim nos vamos convivendo e vivendo. O mestre Pedro nunca quis desfazer-se das formas. E ele conseguia fazer esta situação e foi ganhando a vida dessa maneira. Aliás, ele viveu muito bem. Porque esta coisa da flor do sal e do sal de Casmarim é uma coisa que dá um dinheirão a quem trabalha nele. Aliás, eu conheço aí vários artesão. E esta palavra foi o que levou o biólogo a estudar o que havia de comum entre o sal e a flor de sal de Casmarim e o pau de cabinda. Portanto, artesão é aqueles que faziam aquela mistura com um álcool, uma espécie de conhaque com a raiz do pau de cabinda e é claro que aquilo dá uma força ao estar com ela. E esse biólogo, a situação aliou os dois factos. O mestre Pedro, ao ser procurado por as pessoas para dizer como é que fazia as formas e como é que fazia os moldes, etc., para moldar esta situação do sal, nunca se quis desfazer dos moldes. E os engenheiros disseram, nós pagamos a patente e pagamos, não, e não queria. O que é que o mestre Pedro fez? Passou à filha os moldes. E disse, Assunção, em espanhol é Assunção. Porque ele também falava assim, às vezes, um bocado portunhol. E dizia, Assunção, mira, isto é para tu guardares muito bem guardado, nunca te desfaças disto, porque está aqui a nossa mais-valia. É claro que a Assunção foi procurada por os engenheiros espanhóis, e uma vez, e outra, e acabou por confessou-me que tinha vendido uma parte da patente dos moldes. E eu perguntei-lhe, disse, de certeza que foi para a China que vendeste isso? Não foi para Cabo Verde.
Então, mas para Cabo Verde, por intermédio dos espanhóis, porque em Cabo Verde eles fazem uma poça, isso já me disse o Adelino, faziam uma poça, faziam correr a água do mar para dentro da poça e ao fim de 4 ou 5 dias tinham ali a sal em barda. Aliás, esse problema já nos está a causar alguma confusão e já nos está a causar alguma perturbação, porque o sal de Caxemiri é de facto um dos melhores do mundo, mas também custa a vender, porque se nós começamos a produzir isto, o caso da cooperativa e não sei o que nos resta é o centro interpretativo do sal de Caxemiri que está a ser construído, e aí é que isto vai ser tudo deslindado. A Assunção, ou seja, Assunção em português, acabou por vender uma parte da patente. E, claro, as pessoas até nem sabem de onde é que veio o dinheiro para ela. E ela vive não digo faustosamente, mas vive assim com uma certa opulência, vive bem, etc. E tal. E eu até lhe perguntei, mas ele também transmitiu aos irmãos? Não. Ela segredou-me e disse, não, aos meus irmãos eu vou compensando e tal. Portanto, a coisa aqui em Caxemiri está tudo bem disposto. O António Alberto, por exemplo, é um indivíduo que tem um rendimento fabuloso. Portanto, ele fartou-se ali. Toda essa gente que trabalha no sal estão todos ricos. O Adelino é dos mais ricos. Mora na praça. E mora na praça desde que é criança. Mora na praça. E na praça não mora qualquer pessoa. É sempre uma pessoa com cabedais. Um homem com cabedais. Portanto, as pessoas que trabalham nas salinas ganham bem e saem cedo. E as salinas têm outro handicap, têm outra condição especialíssima. É que as pessoas que trabalham nas salinas normalmente entram agora vão lá ver como é que se eles precisam de ir para países terceiros, para a Nicarágua, ou para Cuba, ou para o México. Não precisam. Claro que não. Alguma vez eles precisam de ir para as Caraíbas para terem uma tonalidade, um bronzeado, assim, quase a ficar cor-de-rosa, que é uma coisa fantástica. Aliás, as nossas mulheres aqui de Caxemiri trabalhavam ali no sal. E trabalhavam com uns vestidos compridos e uns lenços atados à cabeça, porque elas tinham um bocado de receio de sol, mas aquilo era tudo desportivo. Algumas pessoas até podiam vir ali e experimentar a pôr uma alcofa à cabeça e darem ali umas pequenas corridas e verem como é fácil ganhar a vida ali nas salinas. Ganha-se, como eu disse, ganha-se bem e sai cedo. O António Alberto, um dia até teve eu falei nele por esta razão, no dia de Santo António, na véspera de Santo António, cai aqui uma trevoada e eu vi-o ali diariamente a tratar das salinas, a meter o agulheiro, a ver se as salinas precisavam de água, se não precisavam, andava com o bombeiro de um lado para o outro e tal. E de repente, quando o sal já estava praticamente a ser colhido a primeira safra, porque há 1, 2, 3, e às vezes até se pode ir à 4ª safra. E, portanto, veio um aguaceiro, uma trovoada e tal, e eu fiquei assim, um bocado também destroçado, e disse, António Alberto, tanto trabalho, e agora, isto é, Deus Nosso Senhor quer assim, e pronto, e a gente temos que nos contentar e tal, pronto, até, mas agora eles vão-te dar um subsídio. E ele disse, subsídio, só se for eu a dar a eles, e ficámos assim. Mais tarde perguntei, então como é que foi? Olha, ainda deu para as sopas, ainda coisa e tal, porque o sal tem muito valor e tal, e eu ainda meti algumas centenas no cofre do banco e isto está tudo bem. Aliás, isso é fácil a gente ver. As pessoas trabalham com muita alegria e muita satisfação, porque pôr uma alcofa daquelas à cabeça é uma coisinha de brincar. Eles andam ali a brincar, a dizer de shots, e a rirem-se e não sei o que tal. O nosso jet set, inclusivamente, para não ir às Caraíbas, podia vir às Salinas, traziam uma chaise longue e refastelavam-se ali e apanhavam aquela tonalidade que só o sol que penetra dentro daquelas salinas, que aquilo é como estar numa piscina, é quase a mesma coisa. E com os odoríferos do sal, ou seja, ainda por cima, com este dom que o sal tem, afrodisíaco, as pessoas ficavam ali encantadas. É esta a situação que me traz aqui, dizer que a Assunção, ou seja, Assunção em espanhol,
vive bem, e as pessoas até pensavam que ela tinha encontrado aí alguma panela com moedas de ouro, mas não, vem dos moldes e vem da qualidade do sal e vem daquilo que é efetivamente bonito. O desenho do coração, o desenho do Cruzeiro do Sul, o desenho da lua cheia e o obelisco, que o mestre Pedro é que sabe o significado dele. Nada mais tenho a dizer, com licença. Agora não sei se isto gravou, se não gravou. Parece que sim.